Ai, amado. Pessoal, peço desculpa para quem estava em casa, tá? Mas a aula não estava gravando. Então, é isso mesmo. Tá? Mas só para Coitada das revisar aqui bem pessoas. rápido. Vou aproveitar e vou revisar até para vocês, tá? Melhor. A gente iniciou aqui com os elementos das ondas, tá? Os elementos. Então aqui eu tenho, ó, bem rapidinho, tá, pessoal? Meu Deus. Eu tenho a crista, tá? Que posso chamar também de pico. O que é a crista? É o ponto mais alto da onda. Para quem está em casa, você pode diminuir a velocidade e ver várias vezes. Então tem essa vantagem, tá? Então eu vou falar rápido. Então eu tenho o pico ou a crista, é o ponto mais alto. O vale ou a depressão é o ponto mais baixo da onda, tá? Então isso aqui é um pico, isso aqui é outro pico, que são os lugares mais altos. A distância de um pico para outro pico nós chamamos de comprimento da onda. A mesma coisa vale para a distância de um vale para outro vale, ou de uma depressão para outra depressão. Nossa, ficou meio triste isso, não foi? Tudo bem. A distância de um vale para o outro, nós também chamamos de comprimento de onda, tá? A amplitude da onda é a distância desse eixo central até o ponto mais alto, que nós já sabemos que é o pico. Ou a distância dos centros, né, do eixo central até o ponto mais baixo, nós já sabemos que é o vale. Isso nós chamamos de amplitude. Basicamente, esses são os elementos da onda. Outro conceito que nós vimos é o período. O que é o período? É o tempo gasto de uma onda para efetuar uma oscilação. De uma forma bem rápida, como é que eu posso calcular o período? Para você calcular o período, é só você pegar o tempo gasto total da onda e dividir por quantas oscilações essa onda deu. Por exemplo, supondo que uma onda dá 2 oscilações em um tempo de 4 segundos, qual foi o período dessa onda? Então, o período é tempo total, ou seja, 4, dividido pelo número de oscilações, ou seja, 2. Dividindo 4 por 2 vai ser 2. Professor, qual é a unidade de período? Criatura, período, o símbolo é um T maiúsculo. Período é a mesma coisa de tempo, tá? É tempo também. Então, a unidade de período, nesse caso, é segundo, porque o tempo aqui que eu usei estava em segundos. Então, isso é o período. E por último, né, nós temos aqui a frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de oscilações que eu dou por segundo. De uma forma bem rápida, como é que eu faço para calcular a frequência? É só você fazer o contrário do período, tá? O período é o tempo dividido pela oscilação. Aqui não, é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, pegando o mesmo exemplo, né? Uma onda dá 2 oscilações em 4 segundos. Quem é a frequência dessa onda? Seria o número de oscilações que eu dou, que no caso é 2, pelo tempo total gasto, que seria 4. Dividindo 2 por 4, você tem aqui uma frequência de 0,5, tá? Professor, qual é a unidade de frequência? Tá aqui, pessoal, ó. É o Hertz, tá? Hertz, que nós sempre usamos o símbolo, né? Seria Hz, H maiúsculo Z, tá? Hertz. Então a frequência foi de 0,5 Hz, tá? Então outra observação, aqui já não é mais revisão, tá, pessoal? Ainda bem que tá gravando. Outra observação, a gente vê, tá? Agora eu vou falar de uma velocidade menor. Nós observamos que o período é tempo por oscilação e a frequência é oscilação pelo tempo. O que nós conseguimos observar aqui? Que uma é o contrário da outra. Uma é o contrário da outra. Isso é importante saber. A frequência é o contrário do período e o período é o contrário da frequência. Ou seja, o período ele é igual a 1 sobre f, ou seja, eles são grandezas inversas, tá? São grandezas inversas. Por que isso é importante? Porque, galera, eu não preciso... Escuta aqui, olha a dica que eu vou dar. Dica de ouro que você vai usar muito aqui na frente. Eu não preciso saber calcular os dois. Eu não preciso saber calcular a frequência e o período. Já vê isso, pessoal. Como é que eu não preciso? Eu só preciso saber calcular um deles. Eu só preciso saber um. Por quê? Porque o outro é o inverso. Como assim inverso? Se você inverter, você encontra o outro.
Por exemplo, lá no caso anterior do período, vou calcular o período, né? Nós encontramos que o período foi de 2. Se você lembrar, foi de 2. Aí a questão pede assim, ó, determine o período e a frequência. Aí o período dá 2, tu já encontrou. Tu vai fazer outra conta para achar a frequência? Não, não vai fazer. Por quê? Lembra, se você tem um, você tem o outro. É só você inverter. Então, ó, você inverte o quê, professor? O numerador pelo denominador. Só isso. Quem é o denominador aqui do 2? 1. Então, se você inverter, vai ficar aqui em cima? 1. Quem aqui fica embaixo? 2. Isso já é a frequência. Professor, mas a frequência não deu 0,5? Meu amigo, 1 sobre 2, se você não sabe, é 0,5. Olha aqui, ó, eu não tive que fazer uma outra conta para a frequência. Eu calculei mesmo, foi só o período. Mas a partir do momento que você inverte, você encontra o outro. E vice-versa. Se você calcular a frequência, que deu 1 sobre 2, se você inverter isso aqui, você tem o período. Deu para entender a dica, galera? Deu. Não, entendi bulhufas. Não entendi, como é que você falou? Entendi bulhufas, não entendi a dica não. Não entendeu? Tá, de novo, ó. Uma grandeza é o contrário da outra. Como assim? Vamos supor que você calculou o período. O mesmo exemplo que eu estou citando aqui. O período, no caso anterior, não deu 2 segundos? 2 segundos? Aí a questão pede assim, ó, determine o período e a frequência. Aí a frequência, tu não precisa calcular a frequência. Já que você já calculou o período, você só vai inverter. Como assim inverter? O denominador do período vai virar o numerador e o numerador vai virar o denominador. Ou seja, quem é o denominador do 2? 1. Então, se você inverter o período, você encontra a frequência. Então, se eu levar o 1 para cima e o 2 para baixo, fica que número? 1 sobre 2. Você não inverteu esse valor do período? Quando você inverte, você encontra a frequência. Então, a frequência é 1 sobre 2. E, de fato, a frequência é 1 sobre 2. Ó. Se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Então, nesse caso que eu estou citando várias vezes, o meu período foi de 2 segundos e a minha frequência foi de 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Por exemplo, vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. Supondo que uma onda ela dá 5 oscilações em 7 segundos. Vai dar quebrado, tá? De propósito. Pode deixar em fração, não tem problema. Aí eu quero que você calcule o período, que é o T maiúsculo, tá? E a frequência. Então vamos primeiro calcular o período. Como calcula o período? Período é o tempo dividido pelas oscilações. Ou seja, 7 sobre 5 segundos. Acabou aqui. Se você quiser dividir, fique à vontade. Pode dividir. Daria 1,4, né? Dividindo 7 por 5 daria 1,4. Pode dividir. Né? Se quiser deixar em fração também não tem problema não. Esse é o período. Agora eu vou calcular a frequência. Eu preciso fazer uma outra conta para calcular a frequência? Não. É isso que eu quero que você entenda. Se você calculou o período, você automaticamente já calculou a frequência. É só você inverter isso aqui, ó. O 5 vai para cima e o 7 vem para baixo. Acabou. Isso já é a frequência também. Ou seja, se você inverter o período, você encontra a frequência. E vice-versa. Se você inverter a frequência, você encontra o período. Deu para entender? Agora entendi. Deu para entender? Ok. Uhum. Pessoal, por hoje, não vou dar velocidade de onda hoje, tá? Por hoje seria isso. Já acabou? Já, filha. Vai ter que Minha passar. Nossa Senhora. Oi? Minha Nossa Senhora, que rápido. Tu achou rápido? Que Foi bom. muito rápido. Ah, tá. Segura aí que tá tem matemática, tá? Relaxa. Pessoal, então por hoje seria isso, tá? A gente finaliza a aula com... elemento da onda e período e frequência, tá? Então, quando for na próxima aula, nós iniciamos aí o cálculo de velocidade. Para quem vai online, por exemplo, a Débora, que acabou de falar, que ela foi rápida, e o pior é que eu não posso nem me defender, porque realmente
Só foi 10 minutos, porque eu já tinha passado bem meia hora falando sem estar gravando, mas tudo bem. A Débora já vai estudar esse assunto, viu, Débora? De velocidade da onda, já comigo, Uhum. terça-feira, na escola. É Pra muito quem- difícil? Não. Essa parte aqui vocês já estudaram também, mas a gente vai rever. Agora, essa parte Ah. aqui, nova aqui, é um pouco mais complicada. Isso aqui, tá? Ainda bem que eu vou estar na aula. Velocidade da corda, né? As coisinhas a mais pra gente se divertir aqui. Refração, difração, as coisinhas bem interessantes aqui sobre ondas ainda. Mas é isso, tá? Então, a gente se encontra na terça-feira, tá, pessoal? Terça-feira, professor? Não é quarta, não? Não sei se vocês sabem, viu, galera? Os horários mudaram. Os horários mudaram, não sei se vocês estão sabendo ainda. Mas, ó, deixa eu só passar aqui pra vocês bem rapidinho as minhas aulas. Eu dou aula pra vocês agora, dia de... Deixa eu botar na parte preta aqui. Ih, nem teve. Tudo bem. Vou criar aqui agora. Parte branca. Eu dou aula pra vocês agora. Segunda-feira, tá? Ó, os dias que eu dou aula. Segunda-feira. Que já era, né? Matemática. Eu dou aula agora. Terça-feira. Física. E eu dou aula quinta-feira. Matemática. E dou aula agora sexta-feira. Física. Tá? Esses são os dias aqui de aula agora. Tanto para quem está presencial, tá? Quanto para quem está online, tá? Só que a diferença é que quinta e sexta é online para todo mundo, né? E segunda e terça para quem está online, lógico, é online, e para quem está presencial, lógico, é presencial. Então, eu não dou aula mais de quarta-feira, tá? Dia de hoje eu não dou mais aula. Vai ser quinta e sexta. E nesse caso aqui vai ser só uma aula, tá? De cada. Só uma aula de química, só uma aula de quinta e só uma aula de sexta, de física. Gravadas, por sinal, tá? Então, física para quem vai estar online agora terça-feira, tá? Terça-feira eu tô postando aqui a aula de velocidade de onda. Pessoal, então é isso, tá? A gente se encontra agora na próxima aula. Valeu! Fui. Bugou aqui pra mim. Bugou.